Irmãos, eu desejo nessa noite compartilhar de uma palavra. Eu quero revisitar aqui uma das belas histórias, das muitas que nós temos na palavra de Deus, que é a história de Daniel. Você já pode abrir a sua Bíblia no livro de Daniel. É um livro que nos encoraja a resistir, a se manter firme nos dias maus da nossa vida. Nos encoraja a poder resistir no dia mau aquilo que esse século presente tenta impor sobre as nossas vidas. Então esse livro nos traz um exemplo deixado por esse jovem chamado Daniel, mais os seus companheiros. E eu creio que por muitas vezes já ouvimos desse púlpito várias mensagens a respeito de Daniel, por ser uma história tão maravilhosa e um exemplo tão contagiante sobre a nossa vida. E eu creio que o Senhor há de falar aos nossos corações mais uma vez, até porque o cerne dessa história de Daniel nos mostra que é possível viver uma vida de fidelidade a Deus, mesmo em meio às oposições que se levantam, mesmo em meio aos dilemas da nossa vida e em meio às adversidades. Então o livro de Daniel, acho que deu tempo, às vezes é difícil de encontrar, fica aí entre Gênesis e Apocalipse. Então Daniel 1, nós vamos ler todo esse capítulo, depois vamos entender um pouco, dentro do contexto, o que estava acontecendo aqui. Diz assim: no ano terceiro do reinado de Jeroboquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. O Senhor lhe entregou nas mãos a Jeoaquim, rei de Judá, e alguns dos utensílios da casa de Deus. A estes levou-os para a terra de Sinar, para a casa do seu Deus, e o pôs na casa do tesouro do seu Deus. Disse o rei a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres, jovens sem nenhum defeito, de boa aparência, instruído em toda a sabedoria, doutos em ciência, versados no conhecimento e que fossem competentes para assistirem no palácio do rei e lhes ensinasse a cultura e a língua dos caldeus. Determinou-lhe o rei a ração diária das finas iguarias da mesa real e do vinho que ele bebia, e que assim fossem mantidos por 3 anos, ao cabo dos quais assistiriam diante do rei. Entre eles se achavam dos filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O chefe dos eunucos lhe pôs outros nomes, a saber, a Daniel, o de Beltesazar, a Ananias, o de Sadraque, a Misael, o de Mesaque, e a Azarias, o de Abednego. Resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, e nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. Ora, Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte do chefe dos eunucos. Disse o chefe dos eunucos a Daniel: eu tenho medo do meu senhor, o rei que determinou a vossa comida e a vossa bebida. Porque, pois, veria ele o vosso rosto mais abatido do que os dos outros jovens da vossa idade? Assim, porias em perigo a minha cabeça para com o rei. Então disse Daniel ao cozinheiro-chefe, a quem o chefe dos eunucos lhe havia encarregado de cuidar de Daniel, Ananias, Misael e Azarias: experimenta, peço-te, os teus servos 10 dias, e que se nos deem legumes a comer e água a beber. Então se veja diante de ti a nossa aparência e a dos jovens que comem das finas iguarias do rei, e segundo o que vires, age com os teus servos. Ele atendeu e os experimentou 10 dias. No fim dos 10 dias, a sua aparência era melhor. Estavam eles mais robustos do que todos os jovens que comiam das finas iguarias do rei.
Com isso, o cozinheiro-chefe tirou deles as finas iguarias e o vinho que deviam beber, e lhes dava legumes. Ora, a estes 4 jovens Deus deu o conhecimento e a inteligência em toda a cultura e sabedoria. Mas a Daniel deu inteligência de todas as visões e sonhos. Vencido o tempo determinado pelo rei para que os trouxessem, o chefe dos eunucos os trouxe à presença de Nabucodonosor. Então o rei falou com eles, e entre todos não foram achados outros como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Por isso passaram a assistir diante do rei. Em toda a matéria de sabedoria e de inteligência, sobre o que o rei lhes fez perguntas, os achou 10 vezes mais doutos do que todos os magos e encantadores que havia em todo o seu reino. Até aí. Querido Deus e Pai, Senhor, nós estamos diante da Tua Palavra. A Tua Palavra, ela é santa, Senhor. E nós somos imperfeitos, temos defeitos, Senhor, e carecemos da Tua graça, carecemos do Teu Espírito Santo, Senhor, para que Ele possa nos usar como instrumento do Senhor, para que a Tua Palavra, Senhor, possa alcançar os nossos corações. Porque se nós não pregarmos, quem pregará, Senhor? Tua Palavra diz que as pedras clamarão se nós não clamarmos, se nós não proclamarmos a Tua Palavra. E nós nos colocamos diante de Ti, Senhor, com esse desejo, que a Tua Palavra seja ministrada através do Teu Espírito Santo aos nossos corações. Nós possamos sair daqui edificados, ó Deus querido, renovados, encorajados por este texto e por essa palavra, em nome de Jesus. Amém, amém. Glória a Deus. Os irmãos podem assentar-se. Antes de nós meditarmos nessas palavras e tirarmos desse texto orientações e direção para a nossa vida, queria só trazer aqui um contexto do que estava acontecendo aqui em Daniel 1. Depois que o rei Davi faleceu, depois que o rei Davi morreu, Salomão, seu filho, ele assumiu o seu lugar, ele assumiu o reino de Davi. E nós sabemos a história que Salomão, Deus deu a ele grande sabedoria, porque foi um homem que se apresentou diante de Deus, não pedindo que o Senhor desse a ele riquezas, que exterminasse os seus inimigos, não, mas ele pediu que Deus pudesse dar a capacidade, entendimento e sabedoria, para que ele pudesse conduzir o povo de Deus. E o Senhor se agradou de Salomão, e não só concedeu a ele riqueza, poder, mas também deu a ele grande sabedoria. E o reino de Salomão foi marcado por um reino próspero, um reino de paz. Salomão pôde identificar o que Davi queria edificar, que era o templo do Senhor. Mas nós também vemos que Salomão, ele acabou se envolvendo com muitas mulheres, teve vários casamentos, e por conta disso, por se envolver com mulheres, se relacionar com mulheres de outras nações, ele acabou se envolvendo também com a idolatria. A Bíblia fala que Salomão teve 700 esposas e 300 concubinas. O homem para gostar de problema foi esse Salomão. 700 esposas e 300 concubinas. E o fim de Salomão não foi muito bom, por conta da idolatria que tomou conta do seu coração. Logo após a sua morte, Roboão, seu filho, ele tomou o seu lugar no reinado. O povo estava sendo muito massacrado pelos impostos, por tudo que Salomão tinha aplicado diante do povo, das tribos que se formavam o povo de Deus. E quando Roboão assumiu o reinado, eles foram pedir para que ele pudesse ser mais justo com o povo, para que ele pudesse ser mais brando com o povo, mas aquele rei, ele ouvindo a outras pessoas amar conselhos, ele agiu de forma contrária, ele foi ainda mais duro com o povo, e o reino se dividiu. 10 tribos elegeram Jeroboão como rei, então somente Judá e Benjamim seguiram a Roboão. E assim, dentro desse período de reinado, muitos reis que se estabeleceram, uns faziam o que era reto diante de Deus, e muitos faziam o que era mal perante os olhos de Deus.
E aqueles que faziam o que era reto, Deus abençoava. Mas aqueles que reinavam de forma incorreta, aqueles que faziam o que era mal perante os olhos de Deus, Deus aplicava juízo. E aqui nós estamos diante exatamente de um juízo de Deus sobre a nação de Judá. Deus permitiu que essa nação fosse levada cativo para a Babilônia devido à desobediência contínua do povo e dos reis de Judá, por não obedecer os mandamentos de Deus. Quantos profetas Deus levantou para avisar o povo, para avisar os reis, mas eles insistiam em não fazer a vontade do Senhor, não servir a Deus com integridade, e Deus permitiu que Nabucodonosor, rei da Babilônia, uma grande potência daquela época, um rei que estava dominando todos os territórios, todos os reinos, mas ele só conseguiu reinar, dominar, sitiar Jerusalém, porque Deus permitiu, e o texto é bem claro, Deus permitiu que Nabucodonosor, rei da Babilônia, conquistasse a Judá. Isso foi como um ato de julgamento. E eles foram levados para a Babilônia, aproximadamente 600 anos antes de Cristo. E nós temos aqui a história tão preciosa desse jovem chamado Daniel, que escreveu essas palavras com o objetivo de encorajar, de fortalecer aqueles que com ele estavam cativos na Babilônia. E quando nós lemos esse texto, automaticamente nós somos levados a fazer uma associação entre os desafios que esses jovens, que esses homens passaram, que eles passaram na Babilônia, com os desafios que nós enfrentamos na nossa vida cristã. Nós, ao ler essas palavras, ao ler a atitude desses jovens, nós podemos traçar um paralelo e olhar a nossa vida como cristão e os desafios que nós enfrentamos na nossa vida e poder tirar daqui exemplos para a nossa vida. Porque nós vivemos num mundo que é uma grande Babilônia. O mundo que nós vivemos, o sistema mundano, ele está aí tentando de qualquer forma corromper aquilo que nós cremos, aquilo que nós acreditamos. Como nós lemos aqui na palavra de Deus, esses jovens, eles estavam sendo exilados da sua nação, do seu país. Olhando aqui, especificamente para Daniel, ao olhar aqui, Daniel estava saindo do convívio da sua família. O texto não resiste, mas provavelmente Daniel saiu do convívio da sua família. Foi levado tão somente, saiu ali do convívio da sua sociedade em que ele vivia, em que ele estava inserido. A liberdade que ele tinha, talvez de sair de casa e poder cumprimentar um vizinho, de passar em algum comércio e cumprimentar alguém que ele sempre via, que ele sempre conhecia, aquilo parou de existir na sua vida quando ele foi levado cativo. Foi retirado do seu país, foi retirado da sua sociedade, do seu convívio em sociedade, e foi levado para uma outra nação, distante, completamente diferente da nação a que ele estava inserido, completamente diferente em seus princípios, em suas crenças. E o primeiro ponto que nós podemos observar nesse texto é que para ele foi uma mudança drástica. Na vida de Daniel foi uma mudança drástica de lugar, de localização, das pessoas com quem ele vivia, dos princípios a qual ele defendia, dos valores das suas crenças. Ao olhar para a vida de Daniel, nós podemos perceber que houve uma interrupção dos seus sonhos. Como um jovem, provavelmente entre 16 e 18 anos, não teria sonhos no seu coração, não teria perspectivas de um futuro, não estava pensando no seu futuro lá na frente. Isso foi interrompido quando ele foi levado. E eu creio que não só no seu coração, mas no demais, houve frustração quanto a isso. E como eu disse, nós estamos falando de jovens, adolescentes, de 16 a provavelmente a 18 anos. Como estaria o coração desses jovens? E por que nós podemos traçar um paralelo com o que nós lemos com a nossa vida? Porque a vida cristã, irmãos, por si só, ela já é alvo de muitos desafios.
pelo simples fato de nós defendermos a nossa fé, a nossa identidade como cristãos, nós passamos por muitos desafios nessa vida. Não podemos comparar o que foi o exílio, o que foi aqueles jovens serem levados para outra nação, com o que nós vivemos hoje. Nós não temos um rei que está nos forçando, mas nós temos um sistema mundano que tenta a todo instante corromper a nossa identidade, tirar de nós a nossa fé e os nossos princípios. E um dos grandes desafios para todo cristão é de se posicionar num ambiente completamente hostil e contrário a tudo aquilo que nós cremos, contrário às nossas convicções, contrário às nossas crenças, e não sermos influenciados. Seja ele qual for o ambiente que nós vivemos em nossos dias, às vezes dentro da nossa família, dentro do nosso lar, nós sofremos alguns desafios, nós somos afrontados às vezes dentro do nosso próprio lar, por um parente, por alguém até que nós amamos, porque ainda essa pessoa não teve os seus olhos abertos, ainda está preso a esse sistema mundano dominado pelo inimigo. Isso pode acontecer no nosso setor de trabalho, onde nós tiramos o nosso sustento, nos lidamos com tantas pessoas e vivemos às vezes tantos dilemas no nosso setor de trabalho, que se nós não nos posicionarmos, nós acabamos dando mau testemunho, envergonhando a Deus. E esse texto nos ensina isso, que nós devemos nos posicionar diante de lugares e de pessoas, diante de lugares hostis à nossa vida, hostis e contrário a tudo aquilo que nós cremos. Não é impossível mantermos um posicionamento, não é impossível, mas é um desafio que nós enfrentamos a cada dia. Não podemos comparar mais uma vez o que Daniel passou, a realidade dos fatos que aconteceu com ele, mas nós podemos olhar para a sua vida, pela sua forma com a qual ele enfrentou os desafios, as afrontas, os desafios, e nós podemos tirar como exemplo para a nossa vida. Podemos, com base na decisão que esse jovem teve, com base na postura a qual ele teve diante das propostas, das imposições e das escolhas que ele teve que fazer, nós podemos aprender e aplicar também em nossos dias, na nossa vida, no nosso cotidiano, no nosso dia a dia. Existem estudos que mensuram que o aumento no Brasil, há um aumento crescente de cristãos no nosso país. O número de cristãos tem aumentado a cada dia, porém, muitos hoje que se apresentam ou que se intitulam como cristão, as suas atitudes não evidenciam a sua identidade. Usam o rótulo de cristão por conveniência, por achar bonito. E aí a impressão que dá é que o país é um país de cristão, mas a realidade não reflete a verdade do que é ser um cristão. Porque ser um cristão não é tão somente você proclamar, você defender uma bandeira, defender uma verdade, mas o verdadeiro cristão, ele demonstra isso através da sua vida, através do seu testemunho, através da sua posição diante dos questionamentos que esse mundo nos faz, que esse mundo nos impõe. E Daniel, ele nos ensina exatamente isso, ter esta postura diante de um questionamento e diante de uma imposição que vai confrontar a nossa fidelidade a Deus, que vai confrontar aquilo que nós defendemos, o que nós cremos. O texto diz que ele rejeitou comer os manjares do rei, porque a sua identidade, a sua fé, ela estava sendo colocada em questão. Então ele rejeitou, ele propôs no seu coração, ele já foi com essa definição no seu coração, e ele propôs de não se contaminar
com as coisas, com os manjares do rei, com aquilo que o rei estava oferecendo. Ele preferiu arriscar a sua vida, e aí ele tentou, de alguma forma, não se contaminar. E aí nós podemos ver Deus agindo na vida de uma pessoa que se posiciona diante de um mundo que prega uma mentira, que tenta distorcer a verdade, que tenta destruir princípios e valores. Quando nós decidimos, irmãos, não compactuarmos com as coisas que esse mundo nos oferece, com os seus manjares, Deus, Ele age em nosso favor. Quando nós estamos determinados a não compactuar com as coisas desse mundo, com as coisas que desagradam a Deus, com as coisas que entristecem o Espírito de Deus, Deus, Ele age em nosso favor. Seja qual for o ambiente, por mais hostil que seja qual for o desafio, seja qual for a posição, Deus, Ele age em nosso favor. Leia o verso 8 comigo. Diz o que? Resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, e nem com o vinho que ele bebia. Porque Daniel teve essa predisposição, esse desejo de não se contaminar, porque na Babilônia, aquela nação era uma nação pagã que adorava outros deuses, e a refeição que era feita para o rei era uma refeição sacrificada a ídolos, a outros deuses. Por isso Daniel, ele não quis se contaminar com aquelas coisas, mesmo sendo uma imposição, mas ele estava tão determinado no seu coração que ele resolveu falar com o chefe dos eunucos, ele resolveu ali se apresentar diante daquele homem, e diz aqui, então, verso 2, aí, a continuação do verso 8, então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. O verso 9 diz, ora, o que Deus fez? Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte do chefe dos eunucos. Deus deu misericórdia, fez com que o chefe dos eunucos pudesse olhar para Daniel com misericórdia. Deus tocou no coração daquele homem, que era um servo do rei, era um homem que tinha sido colocado como chefe dos eunucos, e Daniel vai falar com ele, e ele prefere ouvir a um escravo jovem, do que obedecer à ordem do seu rei, colocando em risco a sua própria vida. Mas quando nós nos posicionamos, irmãos, Deus, Ele age em nosso favor. E Deus tocou no coração daquele homem, tocou no coração daquele cozinheiro. Deus moveu o coração de forma que ele achou graça em Daniel, atendeu o seu pedido, aquilo que poderia custar a sua vida. Por isso, irmãos, quando nós somos fiéis a Deus, Ele age de tal forma que Ele nos surpreende nas coisas mais improváveis, naquilo que a gente menos espera. Deus, Ele nos surpreende. Quando nós nos posicionamos como servos de Deus, quando nós defendemos a Sua palavra, o Seu Evangelho, a nossa fé, a nossa convicção, Deus, Ele age, Ele nos surpreende nas coisas mais improváveis. E Ele fez isso na vida de Daniel, movendo o coração daquele eunuco, daquele cozinheiro. Quando as coisas de Deus, irmãos, elas estão em primeiro lugar no nosso coração, Ele entra com a sua santa providência e não deixa faltar os recursos necessários para a nossa vida. Quando Deus está em primeiro lugar na nossa vida, Ele entra com providência na nossa vida, e Ele não deixa faltar os recursos necessários. Ele age, Ele abre portas, Ele move corações. Deus faz isso, mas nós precisamos crer, nós precisamos ser fiéis a Deus
E Moisés mostra aqui que ele foi fiel a Deus, mesmo numa terra estrangeira, mesmo debaixo de uma imposição, mesmo talvez sem ver recursos para evitar que ele viesse a se contaminar, mas ele se posicionou, porque ele já estava predeterminado no seu coração, de não se contaminar, de não pecar contra Deus. E a nossa postura deve ser essa em nosso coração a todo instante, mesmo antes que se apareçam os desafios da nossa vida, no nosso coração, esse desejo deve residir, de não nos contaminarmos com as coisas desse mundo. E foi isso que Daniel fez. Ele nos ensina exatamente isso, que o verdadeiro cristão, ele não deixa a sua vida se conformar com as coisas desse mundo, seja qual for a circunstância, seja qual for o ambiente em que ele esteja inserido. De que forma, quando nós vivemos em santidade, quando nós entramos pelas portas da casa do Senhor para o louvar e para receber dele uma palavra de direção, nós estamos santificando a nossa vida, nós estamos guardando os seus preceitos, nós estamos meditando na sua palavra, de dia e de noite, como diz o salmista, em tempo e fora de tempo. O apóstolo Paulo, em Romanos 12, você não precisa abrir, ele diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Ele diz: não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Para quê? Para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Daniel tinha um coração voltado para Deus, mantinha uma vida de santidade diante de Deus, havia uma renovação da sua mente, debaixo da lei do Senhor, porque ele guardava a sua lei, e ele pôde experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Mesmo na adversidade, ele pôde provar do cuidado de Deus sobre a sua vida, sobre a vida daquele que é fiel a Ele. Daniel não se deixou influenciar, porque antes mesmo de aparecer a provação, mesmo antes de ser provado, esta convicção de não pecar contra Deus já estava no seu coração. Ele já estava determinado de não se contaminar com as coisas da Babilônia. Ele já estava determinado de não transgredir e de não pecar contra Deus no seu coração. E o resultado é que Deus honrou a sua fidelidade. Deus honrou o coração daquele jovem e Deus deu graça a ele. Veja o que aconteceu depois de que ele foi provado e passou aqueles 10 dias comendo tão somente legumes. O texto diz que o semblante dele foi diferente. Verso 15, você pode ler comigo. Olha o que diz: no fim dos 10 dias, de que ele foi provado, comendo só legumes, o texto diz que a sua aparência era melhor, eles estavam mais robustos do que todos os jovens que comiam das finas iguarias do rei. Verso 19, então o rei falou com eles, e entre todos não foram achados outros como a Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Por isso passaram a assistir diante do rei. Em toda a matéria de sabedoria e de inteligência, sobre que o rei lhes fez perguntas, os achou 10 vezes mais doutos do que todos os magos e encantadores que havia em todo o reino. Glória a Deus. Glória a Deus. Que era improvável alguém que está comendo só legumes e bebendo água se tornar robusto, ter vitalidade, ter adquirido sabedoria e ter conseguido inteligência. O mover de Deus, Deus honrou a vida daqueles homens pelo fato de se posicionarem diante de uma nação, e no nosso caso de nos posicionarmos diante de um mundo, de um sistema mundano que a todo tempo tenta nos corromper, tenta nos desviar, nos tirar da nossa fé,
modificar, transformar princípios e valores, trazer mentira e colocar como verdade, transformar a verdade em mentira. O sistema mundano está aí para isso, meus irmãos, para tentar destruir a nossa vida, minar a nossa fé e tentar de todas as formas nos fazer ser infiéis a Deus como cristãos. Olha o que diz no capítulo 6, depois que Daniel é provado, esses jovens que foram tão provados, foram provados na fornalha, Daniel foi provado na cova dos leões. Daniel precisou interpretar o sonho do rei, mas era um sonho que, se o rei não achasse muito bom aquela revelação, era pescoço degolado. Mas mesmo assim ele se posicionou e ele falou a verdade. E quando nós nos posicionamos, irmãos, quando nós somos verdadeiros, quando nós agimos com justiça, com integridade, Deus nos honra, Deus nos preserva a vida. E Deus age de tal forma, olha o que aconteceu no verso 26. Verso 25, depois que Deus dá o livramento dele na cova dos leões, o rei o chama, o rei se alegra, porque Daniel estava vivo, porque Deus livrou ele dos leões. E ele faz aqui algo interessante, verso 25 do capítulo 6, ele diz: então o rei Dario escreveu aos povos, nações e homens de todas as línguas que haviam em toda a terra: paz vos seja multiplicada. Faço um decreto pelo qual, em todo o domínio do meu reino, os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque Ele é o Deus vivo e permanece para sempre. O seu reino não será destruído, o seu domínio não terá fim. Ele livra, Ele salva e faz sinais, maravilhas no céu e na terra. Foi Ele quem livrou a Daniel do poder dos leões. Daniel, pois, prosperou no reinado de Dario e no reinado de Ciro, o persa. Amados irmãos, Deus honra. Você pode enfrentar a afronta que for, a oposição que for, mas se você se manter fiel, Deus vai te honrar. Daniel não se deixou ser influenciado com aquela nação, com os seus costumes, com as suas crenças. Ele se posicionou. E ao contrário, foi ele quem influenciou, a ponto de um rei decretar que todo homem deveria adorar ao único Deus, ao Deus Todo-Poderoso, ao Deus de Daniel. Mencionou o nome daquele servo fiel. Por isso, irmãos, precisamos entender que o mundo sempre irá se encarregar de tentar nos fazer desviar da nossa fé e prática. E apesar de tantos desafios, de tantas críticas, nós fomos chamados por Deus. Deus nos chamou com um propósito. Deus nos chamou para sermos sal e luz nesse mundo perdido. Assim como Daniel foi sal e luz para aquela nação incrédula, para aquela nação idólatra, o Senhor também nos chamou para sermos sal e luz nesse mundo perdido. Onde quer que estejamos, precisamos permanecer firmes em nossas convicções e no nosso chamado. De certo que as críticas virão, as perseguições se levantarão também, mas uma coisa vai acontecer, e sempre acontece na hora do desespero, na hora das incertezas. Aquelas pessoas que te perseguem, aquelas pessoas que opunham a ti, aquelas pessoas que te perseguiam, elas virão até você quando estiverem passando por desespero, quando estiverem passando pelas dificuldades, porque o cristão é aquele que traz sempre uma palavra de bênção, uma palavra de vida, uma palavra de verdade. E essa deve ser a nossa posição nesse mundo, irmãos. Assim como Daniel se comportou, assim como Daniel se posicionou na Babilônia, nós precisamos, a exemplo
desse jovem, nos posicionarmos nesse mundo perdido e perverso. Não ceder às afrontas, não ceder às coisas que esse mundo nos oferece, que aos olhos humanos parecem ser coisas boas, os manjares parecem ser agradáveis e deliciosos, mas no fim nos traz morte, nos traz tristeza, nos separa da nossa experiência, da nossa vivência com Deus. Amém? Que o Senhor nos abençoe, que nós possamos sair daqui renovados por esta palavra, encorajados a permanecermos fiéis a Deus,